Olá, bom dia a todos os presentes. Primeiro, quero agradecer a todos pelo interesse. Nós vamos aguardar mais 2 minutos para iniciar efetivamente, para que os demais inscritos possam entrar, ok? Bom, pessoal, vamos lá. Passados esses 2 minutos, mais uma vez, muito obrigado a todos os presentes. Obrigado pelo interesse em falar de um tema tão importante, que são as estratégias de defesa contra ataque DDoS e proteção de APIs, né? Eu sou Roberto Mota, eu pertenço à área comercial da Eval, né? A Eval é uma empresa que esse ano completa 20 anos, e durante todo esse período, todo esse tempo, nós dedicamos todo o nosso tempo a atividades e conhecimento para proporcionar às empresas ambientes mais seguros, ok? A Eval é uma empresa 100% de segurança da informação. Hoje, a nossa expertise em criptografia e também equipamentos HSM é reconhecida, eu diria que em larga escala pelo mercado, tá certo? Nós acreditamos que para fortalecer o nosso portfólio e oferecer assim uma gama completa de soluções no que se refere à proteção de dados, a inclusão da Imperva, que é o nosso parceiro que vai nos ajudar nesse webinar hoje, nos proporciona atender todas as verticais dentro do tema proteção de dados. Então, hoje nós vamos tentar passar para vocês aqui uma visão muito clara e muito exata de como a Imperva pode nos auxiliar, né? Já quero deixar aqui os meus agradecimentos ao grupo da Eval, que nos ajudou na elaboração desse evento, a Carla e ao Caio, do marketing, que estão aqui presentes, né? E eu passo a palavra ao Andrés, que é a pessoa que vai conduzir esse nosso webinar, já com uma pergunta, Andrés. Quais os diferenciais da Imperva em relação às soluções atuais de mercado? Então, bom, gente, obrigado, Val, pelo convite. Meu nome é Andrés Moura, sou sales engineer da Imperva faz 2 anos, sim. Trabalhei antes com produtos da Imperva, 5 anos mais ou menos. Então, bom, experiência, implementação e pré-venda já tem bastante. O que a gente vai falar agora é a proteção de API com a plataforma do WAP. E muito boa pergunta, Roberto. Vamos começar falando disso. Nosso maior diferencial dentro do espaço de proteção de API e proteção de WAP, né? A gente tem uma rede de 62 POP no mundo e os POPs conseguem segurar o tráfego na origem. Então, se você tem ataque da Índia, temos POP lá na Índia, o ataque vai ser redirecionado por geolocalização para o POP de origem
ele vai ficar por lá o ataque. Então, essa rede permite a gente ter 10 terabytes de suporte para tráfego de ataques, né, na internet, e a gente consegue dar uma tranquilidade para o cliente que o ataque nunca vai chegar na infraestrutura dele, a diferenciais com um diferencial grande com outras ferramentas. Pessoal, por favor, qualquer dúvida, tem um time aqui que está cuidando do chat. Qualquer pergunta, podem fazer, fiquem à vontade, que não fique um monólogo, né, de eu falando sozinho aqui, tá? É isso. Obrigado, gente. Vamos começar. Então, o que a gente tem visto bastante dos clientes, a troca de arquitetura, a modernização das plataformas, onde o cliente tem cloud, começou em cloud ou vai começar a ter uma mistura, né, de entornos entre cloud e on-prem. A maioria das trocas também de arquitetura tem a ver com adicionar APIs. APIs, pelo formato que ela tem, pela troca de configuração que ela faz dentro de uma arquitetura, ela está feita para ser rápida e sem intervenção de nada, ou seja, dá uma resposta o mais rápido possível a uma query, né, feita por uma aplicação ou feita por algum navegador ou qualquer outro robozinho também, né, que também pode consultar nossos APIs. Promédio, hoje em dia, a gente encontra 500 APIs em qualquer cliente que ele tenha uma infraestrutura relativamente com microserviços, né? 500 APIs que a gente vai ajudar como? A poder fazer a securitização dele. Desculpa. 83% do tráfego hoje em dia, vocês podem encontrar na internet, é API. É só chamada API que a gente encontra. 27% desses ataques hoje em dia, dos avulsos, né, foram avulsos à lógica de negócios. Eu vou falar daqui a um pouquinho o que quer dizer Business Logic Attack. E 35% desses ataques foram diretamente contra account takeover para APIs que servem de autenticação, tá? Vamos começar rápido já falando da infraestrutura. Esse slide vai servir para vocês terem um contexto de como é que a gente faz as coisas dentro da Imperva. Vou pegar aqui o laser. Pronto. Então, o que normalmente acontece na frente quando alguém está atacando o site ou alguém está utilizando o site? Essas são as camadas da Imperva que elas ficam na frente. A gente disponibiliza para o cliente um proxy reverso. Esse proxy reverso tem todas essas camadas aí. Agora, qual o diferencial? A gente tem um single stack. Não é que a gente vai adicionar pacotinhos soltos ou ferramentas de terceiros. Isso é um ponto super importante. A gente é um stack, é feito pela Imperva, não tem ferramentas de terceiros. Às vezes tem requerimentos, né, que o cliente diz, não, eu quero uma plataforma só desenvolvida por uma empresa, no caso a gente faz isso. E outro ponto importante, a gente é Compliance PCI. Acontece que algumas empresas vão precisar de ter a linha completa de defesa, né, certificado PCI, a gente é Compliance. Então, onde é que fica a parte do WAP? O WAP está aqui dentro dessa camada. A gente tem o Client Side Protection, proteção de DOS para a camada 7, 3 e 4, dentro do FQDN que vocês entregam para a gente. Proteção de bot, aí também temos o HO, que é a proteção para login, para conta, literalmente a gente fica escutando o login e a senha do usuário, para ver se essa senha e o login não foi vazada na internet, não foi roubada. Vocês viram faz, sei lá, acho que um mês atrás, apareceu um pacote de senhas, né, de 32 bilhões de senhas. Bom, a gente já tem disponibilizado isso aí para escutar e fazer uma comparação para ver se alguém não está tentando entrar no site de vocês com uma conta que foi roubada na internet. O API Security e as regras do WAF. Depois disso, temos o Load Balancing, não faz parte do WAP. O Load Balancing, a gente distribui o tráfego, né? E o Data Center pode ser on-premise, pode ser on-demand, né? O Single Stack, falei disso, tem melhor performance, a latência é muito baixa. Normalmente, uma chamada de CloudWAF, vocês podem falar, não, mas vão ter que passar meu tráfego do cliente por todas essas camadas. A gente adiciona 0.2 a 0.3 ms na chamada total, então é bastante curto. E também a gente tem a possibilidade de acelerar o tráfego por default com o CDN. Então a experiência do usuário vai ficar mais rápida antes dele chegar no destino, né, no site de vocês.
Estava falando antes, a gente tem 64 POPs, falei 62, se errei por 2. E, bom, a gente está adicionando mais POPs, a gente agora é parte da Thales, né? E a Thales, com a estratégia para esse ano, e a estratégia que a gente já tinha feito, né? Vamos adicionar mais POPs no mundo, então vai ser uma rede ainda maior. Vamos adicionar POPs aqui no Brasil. Na América Latina temos uma rede bastante grande, né? O diretor do CDN e da parte dos POP da Imperva era o ex-diretor do CDN da Netflix. Então, bom, a gente com isso segura o tráfego e podemos ter uma malha de conexão entre os POPs a mais segura, né? 10 terabytes de capacidade, a gente já fala disso, proteção de DDoS, não somente proteção de DDoS na camada 7, 3 e 4 no CloudWatch, senão também a proteção de DDoS para a rede. Vocês têm um /24, pode falar com a gente, a SCN, né? A gente pega o tráfego. Não é o objetivo de falar de DDoS, mas temos a capacidade também de fazer a proteção de DDoS. CDN lá embaixo também. Pelo lado do Application Security, desculpa, gente, estou com uma gripe. Eu acho que metade das pessoas em São Paulo estão com uma gripe. Temos o App Engine aqui na frente. É o típico App Engine. Por que a gente fala do App Engine como uma coisa por separado? A Imperva tem experiência no mercado com o SecureSphere, que é a nossa plataforma on-prem, virtual ou física, né? Ainda existe, está à venda. A gente tem 25 anos de experiência com essa plataforma. Então, todo esse trabalho que foi feito para a gente virar líder do Gartner 9 anos em WAF e agora WAP, todo esse trabalho de securitizar o ambiente do cliente, o nosso WAF on-premise, por exemplo, igual o nosso WAF em cloud, ele sai falando em blocking. Isso é um diferencial grande da Imperva. Então, voltando no assunto, esse WAP Engine tem 20 e tantos anos de trabalho, né, para a gente não fazer blocking do que não é preciso. Então, pegamos grande parte desse engine, a gente jogou no cloud para ele ser o Cloud WAF da Imperva. Client Classification é uma coisa muito legal, desculpa, do que a Imperva tem. O que a gente faz com Client Classification? A gente pega a chamada do cliente e faz uma classificação dele dependendo dos parâmetros, user agent, IP de origem, vários parâmetros ali. Os parâmetros são fixos. Mas tem casos de clientes que falaram para mim, eu estou sob ataque hoje de bot, de API, não consigo entender o que está acontecendo, preciso da ajuda de vocês. A gente fez onboarding e a pessoa literalmente conseguiu, né, ter essa proteção somente com Client Classification da Imperva, que é um padrão, é um default, a gente não mexe nele, só liga. Então, tem muito poder essa solução dentro do CloudWatch. Também temos o API Protection, vamos falar um pouquinho já como é que a gente faz o API Protection, e também o Reputation Intelligence, que ele é cross para todos os produtos da Imperva, né? É o nosso cloud de proteção de APIs e outros parâmetros também que a gente tem dentro desse Reputation Intelligence. Desculpa. Dentro da parte do WAP, temos o Advanced Bot Protection. Por que o nosso Advanced Bot Protection é distinto do Client Side Protection? Client Side Protection é uma feature, uma característica que vem dentro do CloudWAF, não tem configuração para ser feita, só pode fazer uma exceção, mas dentro do Advanced Bot Protection, você tem duas camadas diferentes. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas serve como contexto. O Advanced Bot Protection, ela faz a identificação da chamada assim que ela sai do dispositivo, seja do aparelho celular, aí dá para ver o celular, ou seja o navegador da internet da pessoa que está utilizando o serviço. A gente faz a diferenciação entre uma e outra. Vou falar um pouco mais para frente das medidas avançadas disso aí. Temos o ITO Protection, que é a parte de proteção de conta, API Discovery, literalmente um dos maiores problemas que a gente vê hoje em dia com os clientes, eles não sabem o que está acontecendo com o tráfego API. Então, como é que a gente começa a jornada de proteção para API? Fazendo discovery, é a parte mais simples, é entender o que está acontecendo com esse tráfego, o que tem dentro desse tráfego, né? Se tem alguma coisa confidencial ou se tem algum problema de segurança. Parte de analytics, a gente entrega para o cliente, em um mesmo dashboard, eu acho que tem mais uma slide aí na frente, um
um dashboard que chama Attack Analytics. O que é o Attack Analytics? A gente pega milhares de eventos, né, do CloudWAF, do cliente, PDoS, API, bot, WAF mesmo. A gente pega esses eventos e cria uma narrativa para ele entender o que está acontecendo com isso. Não é um reemplaço do CIEM, não, com certeza não é, mas você pode ter numa tela e falar assim, eu tive 32 mil eventos, ataques, né, durante o mês, esses 32 mil viraram 7 mil incidentes, desses 7 mil incidentes, ele virou 24 críticos, 100 médios e 1000 low, né, dentro da categoria. Então, para uma pessoa que está trabalhando com a segurança do cliente, é mais simples ir nos críticos e ver o que aconteceu. Por que, que esse evento está classificado como crítico? Isso a gente entrega dentro da solução do CloudWAF, tá? CloudWAP, desculpa. Suporte 24/7, a gente tem um follow the sun, lógico, com profissionais, né, para atender qualquer tipo de problema de ataque. Isso já é padrão da Imperva faz muitos anos. A rede global, proteção de aplicações. No dia 1, ou seja, faço onboarding, eu saio falando blocking. Não vou esperar o cara atacar o site. Você não vai ter que ficar esperando um mês para ele entender o tráfego, e daí a gente começar a fazer o que a gente vai bloquear. O CloudWAP da Imperva sai falando em blocking, tá? Isso é um ponto super importante. Tem um estudo também, se alguém quiser olhar na internet, chama Security Key Labs, WAF, né? Desculpa. Vocês podem pegar o PDF, ele é aberto, é uma empresa, é uma organização, na verdade. Eles são independentes, né? E eles têm um estudo completo de como é que é feito o ROI, o investimento sobre segurança. Não um ROI padrão, senão um ROI enfocado para segurança, tá? Vocês podem pegar o documento ali, não está hostado pela Imperva, a gente não pagou pelo estudo, e a gente é líder dentro do Security Labs também. Então, vamos entrar agora na parte do API. Tem alguma pergunta ali, Carla, Caio? Uma coisa para a gente começar a conversar ou não? Por enquanto não, Andrés. Valeu, obrigado. Vamos lá então. Por que o API chama tanto a atenção de alguém que quer pegar dados, interceptar a chamada e literalmente entrar no site do cliente ou pegar dados da forma limpa, né? Hoje em dia tem várias formas e métodos de ataque, né? Mas o API é um deles que é o mais simples, eu diria, e fácil pela pouca atenção que os clientes têm na infraestrutura do API. Então, o que o cara faz normalmente dentro de um ataque? Seleciona o negócio, né, e faz uma descoberta de funcionalidade. O inventário de superfície para o ataque é muito grande. Você vai encontrar endpoints API, você vai encontrar webforms, né, capas de login e senha, processos de recuperação de senha também, headers, token, ponto importante, tokens, a gente encontrou um cliente, não posso falar o nome dele, lógico, mas ele tinha um token de 25 dias. Aí você pega a chamada dele, pode ser até no celular, com HTTP Toolkit, você vai pegar o token, pronto, você tem acesso a toda a infraestrutura do cliente, porque a única validação é feita por esse token. Então, é muito simples encontrar como é que o API funciona hoje em dia para um atacante e poder começar a fazer manipulação de parâmetros, né? E voltar a analisar o tráfego até você achar, encontrei um hash, encontrei um token, encontrei algum header, alguma coisa que me permite. Também tínhamos um cliente que a validação do processo da aplicação dele era pelo header. Então, sim, são métodos simples, fáceis de implementar, mas muito também pelo outro lado, fica muito aberta a plataforma para os ataques, né? Então, o API é vulnerável para que tipo de ataques? Só ataques tradicionais, RCE, SQLI, camada 3, 4 e 7 para DDoS, configuração de segurança mal feita. Também temos os ataques específicos, né? Que tem o Bola, Bofla, né, que são muito conhecidos, Broken Authentication, literalmente, que são esses tipos de ataques? Quando você tem o que a gente encontra normalmente, API sem autenticação, que é o primeiro ponto, e segundo, com excesso de entrega de informação.
Então o cara encontrou a API, ele vai começar a bater nela, vai jogar um bot depois disso, uma vez que ele entende a arquitetura de vocês, e ele começa a pegar informações. Para cada um desses tipos de problema tem uma solução diferente. Não é que você vai jogar uma pedra, né, e vai matar o problema. A Imperva fornece todas as soluções que vocês precisam para esse tipo de tráfego. Business Logic Views é literalmente isso. Quando o cara entende como é que funciona a tua API, por exemplo, ID 0 dentro do teu API quer dizer e-mail, ID 2 é uma RG, ID 3 é um CPF, ele faz um pacotinho de uma chamada de bot, pega uma VPS na DigitalOcean por $5, que eu acho que $5 é a mais baratinha. Você pega umas 5 máquinas dessas, são espalhadas com IP distintas pelo mundo, e começa a jogar o ataque. Esse ataque vai trazer informações para o cara. Ele vai entender o que está acontecendo no API e vai começar a roubar. Então, problema de API Security é um problema de dados. Literalmente, a maioria dos backends de aplicação e depois o banco é dado, literalmente. API Security é um problema de aplicação, é um problema de bot, de automação, é um problema de fraude. O que a gente encontrou de fraude até agora, não somente aqui no Brasil, no mundo inteiro, mas especificamente eu trabalho num time de Latinoamérica com o Brasil. Cara, o que a gente encontrou de automação e bots é uma coisa gigante. Problema de fraude, porque se a pessoa começa a modificar parâmetros, ela vai começar a pegar dados que não deveria. E API Security é um problema de DDoS. Como é que a gente segura tudo isso? A pergunta que o Roberto fez no início, quais são os diferenciais? A gente trabalha com todos esses tipos de dados, porque a gente entende o universo de dados, né, da Imperva, do cliente. Problema antigo, né, desafios novos. Inventário de API. Se alguém tem uma estrutura de API hoje em dia, alguém tem um inventário ao dia desse API? A maioria das respostas é não. O cliente não tem um inventário, um arquivo Swagger atualizado, né? Ou, no caso, no melhor dos casos, o cliente vai falar, não, eu tenho um arquivo, só que ele tem 2 meses de atualização, ou seja, está antigo faz 2 meses. Se a gente pega esse arquivo Swagger e jogamos dentro de uma ferramenta X de API, vai dar bloco em coisas que não deveríamos, né? Então, inventário não existe ou está muito antigo. Problema do client-side, do como é que você segura a chamada para o lado do cliente, né? CCP, vou falar um pouquinho mais para frente. E o desenho feito, né? A possibilidade de expor business logic dentro de uma API é muito alta, é muito grande. Shadow API. O que acontece com esse Shadow API? Literalmente, o API não tem documentação, a gente está falando agora. O API foi jogado fora porque alguém falou, não vamos precisar mais desse endpoint, mas ele já pode, né, morrer dentro da comunicação. Só que ninguém tira ele. E ele continua falando, depois de 2, 3, 4 meses, do nada ele começa a falar com o mundo, né? Se supõe que ele estava fora do nosso escopo de produção. O desenvolvedor vai fazer a publicação de novo API, de novo sem inventário, e também expor APIs privadas para a internet. Um caso bem doméstico da gente, a Imperva não tínhamos ligado a proteção de API Security, a parte que fica no API Gateway, e quando chegou o novo CISO da Imperva, ele falou assim, mas quantas APIs vocês têm? A gente, pessoal de TI interno, falou, não, a gente tem 1.500 API. Ligaram o API Security dentro da Imperva e apareceram 3.000 API. Então, o simples de esse erro é muito grande. A probabilidade de ter um erro na quantidade de API que você acha versus as API que vocês que realmente tem rodando no ambiente é muito grande. Então, passo simples, como é que a gente faz? Bem prático. Primeiro, vamos fazer o discovery. Tá, mas isso é complexo? Não. Pega o FQDN, fazemos o onboarding dentro da plataforma da Imperva e deixamos ele analisando. Ele vai analisar o quê? Vai fazer a classificação e inventário. Parâmetro, né, payload, todos os endpoints que tiver conexão com a internet. Uma vez que vocês têm essa visão do que está acontecendo com o tráfego, a gente faz a segunda parte. Essas regras aqui precisam ficar prontas e fazer o blocking, né, desses endpoints que são altamente sensíveis, né?
A gente chama esses endpoints de HVT, High Value Targets, né? É muito importante a gente fazer a securitização dele. Desculpa, pessoal. E depois, terceiro passo, fazer a monitoração por comportamentos fora do padrão. A gente tem um baseline feito com machine learning do que está acontecendo dentro do ambiente, né? Qualquer coisa que for fora disso, a gente pode fazer o blocking. Com uma ou duas plataformas também, a gente também utiliza a proteção do bot, né, dentro do WAP. Depois a mitigação final. Como é que a gente escolhe uma estratégia, pega uma estratégia para fazer a parte de blocking dessas tentativas, desculpa. Então, como é que a gente faz a proteção? Isso literalmente é uma slide do API Security da Imperva. Vocês podem ver aqui, você vai ter o host, né? Os recursos que estão utilizando, os endpoints, os data types que estão aqui dentro, e os authentication headers. Então, ponto importante, já tem os hosts aqui, tem as chamadas, quantidade de chamadas API, e temos um ponto importante, países. O que a gente encontrou de clientes que tem 80 países falando com API, cara, é gigante. Falamos para o cliente de volta, mas espera aí, essa quantidade de países que estão falando, você entrega o serviço para quem? Não, é só no Brasil. Então, cria uma CL e mata esses países que estão tentando invadir teu API. É uma coisa relativamente simples, né? É importante também a gente já contar com essa proteção. Vamos continuar aqui. O dos Andrés, hosts. Oi, é o diga. Mota. Diga. Perdão a interrupção. Eu acho que com essa tua explanação está ficando bastante claro e me veio aqui uma pergunta. Eu queria saber rapidamente assim, por que que é tão importante que as empresas tenham que levar em consideração a proteção efetiva das APIs? Depois, ao final dessa explanação sobre APIs, eu queria que você fizesse um resumo dos pontos que são mais importantes para que os presentes possam levar em consideração. Pode ser? Pode ser, sem problema. Claro. Por favor. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Vamos sim. Eu vou dar vou fechar aqui a parte inicial e daí a gente faz um resumo no final da história. A capacidade do Discovery Classification, né, a capacidade das críticas, a gente vai inspecionar do header, o request e a resposta dele. Ponto importante, aí vocês já podem dar uma olhada no que está acontecendo. Podem pegar o Swagger, o arquivo Swagger, e a gente entrega para vocês uma ferramenta de análise tipo Dash Sast. Vocês podem pegar um zipzinho que a gente entrega no CloudWAF, rodam ele localmente com Python e vai contra o API e vai entregar um relatório em HTML. Isso pode fazer parte do processo CI/CD, né? Para você fazer a validação que realmente o API está com a proteção pelo lado do código e depois a gente faz a proteção na Imperva dentro do CloudWAF. Casos de uso para API Protection. O que a gente não faz, tá? Porque, às vezes tem clientes que perguntam por isso. A gente não faz API Access Management, ou seja, eu não vou fazer validação de usuário, né? Nem vou fazer autenticação. Desculpa, gente. Isso aqui é uma tosse, se escuta em estéreo quando você está com fone. Desculpa, foi mal. Pelo lado do API, eu não vou fazer autenticação. Isso é trabalho normalmente do API Gateway. A gente está trabalhando para fechar um contrato e literalmente ter um API Gateway, né, dentro da proteção de Imperva, que é a única coisa que está faltando, né, para a gente ter o universo completo. Entregar também para o cliente um API Gateway. Por enquanto, é Roadmap 2024, mas estamos trabalhando nisso sim. A parte do API, Service Abuse, a proteção, como é que a gente faz isso? Com a proteção de DDoS que vem dentro do CloudWAF. O Service Abuse é literalmente quando você tem chamadas que são válidas, né? Não tem problema de estrutura, o cara não está usando os parâmetros ali, está tudo certinho, mas ele está indo numa velocidade que é fora do padrão que vocês deveriam ter dentro do aplicativo. Como é que a gente segura isso? Temos a proteção de DDoS justamente para jogar fora isso aí. A diferenciação entre bots humanos, né? O celular, bots que vêm com a estrutura como se fosse uma chamada de celular, a gente precisa diferenciar esse tráfego, né? Tirar o que é bot sujo, né? Que é uma grande quantidade, e deixar só a pessoa que está utilizando o serviço ou o bot que precisa entrar. Temos exceções ainda, só para vocês saberem, tem uma parte aí dentro da proteção
Vai conseguir ver o chat, obrigado. A gente tem também dentro da proteção da Imperva uma proteção do AVP, Bot Protection, que vai dentro do celular. Eu vou falar mais um detalhe disso. Vou olhar a pergunta do Caio aqui. A proteção da API de Imperva usa aprendizagem de máquina. Tá, sim. Bom, a gente faz essa integração com inteligência artificial logo no início. É literalmente para levar para um mundo mais próximo. Tipo firewall, você tem uma tabela de conexões, essa tabela de conexões dentro de qualquer tipo de firewall, você já vai olhar o que está certo e o que não, acontece a mesma coisa, só que essa função da Imperva é feita com inteligência artificial. A gente faz o baseline, detecta os ataques também, são todos modelos de machine learning que estão rodando constantemente na Imperva, não somente na camada de API Security, também na proteção de DDoS, no Attack Analytics, que eu falei agora, que é a concentrador de eventos da Imperva. Então, tem 4 ou 5 funções da Imperva que são com machine learning. Esses modelos do machine learning não são disponíveis para o usuário final, você não pode ir lá pegar ou inserir modelos que eles tenham na infraestrutura, tá? Isso é um ponto importante. A integração dessa funcionalidade de machine learning é automática. Ela já vem dentro do trabalho que é feito. Dessa tabelinha que eu falei agora de sessões, por exemplo, a gente cria uma tabelinha com conexões e vamos tirando o que não é normal, como um ataque de API. Obrigado, Caio, pela pergunta. Credential, roubo de credenciais, uma coisa bastante comum. Normalmente você pode criar um bot, manda esses 32 bilhões de conta, alguma vai ter que funcionar, né? Então, é isso a gente faz com a Account Takeover, né? A Account Takeover faz literalmente o Imperfection mais Reputation Intelligence, o blocking desse tipo de chamadas. O API Fuzzing Protection, o controle do esquema. A gente tem regras dentro do API Security que a gente vai utilizando logo de cara, para fazer a proteção o fusing do API. Remediação e detecção de anomalias também tem machine learning dentro do comportamento para criar o baseline inicial do tráfego. Né? Desculpa, gente. A descoberta de vulnerabilidades é o API Security Testing, aquele SIP que eu falei para vocês. Vocês podem pegar do site, abrem o SIP, atacam o API de vocês, criam uma regra no CloudWatch inicialmente, põe uma chamada, né, inicial, e daí vocês fazem o blocking disso. O inventário é uma coisa que a gente entrega para o cliente. A gente já entrega esse inventário atualizado. Se você tem clientes que utilizam esse inventário e faz um teste, tá? É uma coisa que acontece normalmente com os clientes que pegam o inventário de API e já fazem um teste de segurança deles. Para a gente isso é automático. Esse slide eu gosto bastante porque ela separa um pouco os mundos de como é que a gente faz a proteção deles. Então temos o Core WAF, nosso Core WAF padrão, e ele funciona para quê? Ferramentas, né, que a gente conhece que são ferramentas de ataque, né? Violators, a gente já sabe a fonte, IP, origem, headers e tudo mais. Violações de CVE, né? Até dia zero a gente também tem um esquema de proteção ali de dia zero para camadas de aplicação. Está fora do scope, mas podemos falar depois disso. E também botnet de DDoS, que a gente faz a proteção dentro do CloudWatch. Ataques estruturais de API, isso, bom, fechando aqui, isso aqui responde ao CloudWatch. O API Security, a gente faz a estrutura do API, violação de contratos, tampering, manipulação de parâmetros, aquilo que falei antes de começar a olhar como é que funciona a tua estrutura API, a gente já para essa fusing de parâmetros, né, que o cara vai começar a olhar, se esse endpoint suporta GET, será que ele suporta um put? Então, esse tipo de coisa de tentativas de barrar a defesa, a gente já faz a lógica do ataque aqui do API Security. E para a parte de comportamento, enumeração, automação, bots sofisticados, não sei se vocês sabem, mas tem bot que o cara manda um pacote cada 1 minuto. Então, ferramenta que consiga parar esse tráfego é difícil, porque você vê uma chamada que normalmente o server HTTP vai dar 200, manda para dentro e volta. Uma chamada a cada minuto, ou duas, uma ida de uma volta a cada 1 minuto, é muito difícil a gente poder fazer o blocking, mas com o bot protection da Imperva, a gente consegue entender os parâmetros e fazer o blocking disso. A parte de arquitetura, eu sei que é um pouquinho mais detalhado isso aqui, mas vou passar rapidinho só para vocês entenderem como é que funciona dentro de uma arquitetura padrão de um cliente.
temos o App Stack na frente, a gente vai segurar o tráfego que vem da internet, serviços web, mobile e navegador, né? A gente já tem aqui essa proteção, é um Cloud WAF com API Security, com Bot Protection e com proteção de DDoS, que a gente já faz essa proteção no Cloud WAF. O ataque API não precisa chegar aqui até o API Gateway para vocês terem uma proteção aqui. Porque aí o ataque já contabilizou. Já entrou na plataforma, vocês têm, vamos supor, um API Gateway na AWS, na Azure, no Google Cloud. Ele já foi, já entrou, já passou pelo ataque, você já está contabilizando, você já vai crescer a infraestrutura de vocês, porque o ataque está chegando lá. Então, por que é importante ter o Cloud WAF, o WAF Stack da Imperva? Eu vou segurar o ataque ali. Não vai entrar no site, vocês não vão ter um problema de somar esse ataque como uma chamada de API Gateway. Então, a gente faz isso. O deployment é muito simples. A gente faz o Cover Classification, a prevenção do fraude aqui na entrada. Então, para a parte de API Security Anywhere, que é esse parâmetro aqui, essa caixinha que a gente utiliza aqui, API que não tem tráfego para a internet, como é que a gente segura? Ou, sei lá, tem alguma chamada feita contra algum provedor, pode ser até uma VPN direta para um cliente que acessa diretamente os dados de vocês, né? A gente tem esse serviço de API Security Anywhere, faz parte também da plataforma de API. Ela é uma caixinha virtual, ela fica grudada lendo o log aqui do API Gateway e de todos os outros tipos de serviços. Então, vou conseguir ter a visão não somente do que enfrenta a internet, sino também o que está indo dentro da infraestrutura, né, fora dos ataques que vêm da internet. Então, a gente junta os dois mundos em uma mesma tela só. Essa mesma aqui, essa tela. Então, tudo que for fora do Cloud WAF, até para componentes Lambda, serviços standalone, aplicações legadas, um proxy, um cluster de Kubernetes também, vocês podem adicionar ele como um sidecar dentro do cluster. Isso vai direto aqui com o controlador API e ele vai na mesma tela que vocês vão ter se vocês tiverem a proteção da Imperva Cloud WAF. É uma tela só, é uma concentração de eventos só, e a gente já entrega para vocês data label, risco de API e mais. Essa slide tem bastante informação, não vou passar por cada uma delas, mas é para explicar como é que a gente faz a parte mágica de segurança o tráfego. Então, Machine Learning, por exemplo, o ponto da pergunta do Caio aqui, o ponto 5, a gente tem regras, né, que podem ser feitas, e a camada de Machine Learning, que é uma mistura de signatures, né, assinaturas, classificação de clientes, e os modelos de Machine Learning que estão trabalhando 24/7 nos sites, nos POPs da Imperva. Então, essa camada é SIS. Temos também a camada de assinaturas, Client Classification, que eu falei antes, o HTTP Normalization Layer. Então, por que é importante, pegando a pergunta do Roberto, para um cliente ter uma proteção para esse tipo de ataques? Qual o diferencial? Com a Imperva, vocês vão ter a proteção completa focado no dado. O problema de API, como falei no slide anterior, não é somente um problema de eu vou botar uma coisa, uma ferramenta específica do lado do API Gateway para segurar o tráfego. Você precisa ter uma camada que faça a proteção na borda, né, no Cloud WAF, para entender o tráfego, o que está acontecendo aqui, se é um bot, já começar a jogar eles fora. Desculpa, gente. Então, como falei, tem várias coisas aqui. O ponto é achar a ferramenta dentro do Cloud WAF, fazer a implementação. A Imperva faz a implementação completa dessa ferramenta de Cloud WAF, para o WAP também. A Eval está trabalhando também com a gente, né, para eles fornecer o serviço para vocês. O ciclo de CI/CD, acho que a gente tinha falado um pouquinho disso aqui. Como é que a gente ajuda vocês na automação? Oh, desculpa, gente, fico sem tirar o áudio. Então, ponto 1, a gente faz a descoberta dos dados, né? A descoberta de API em produção. O tráfego anômalo também a gente vai identificar. A gente entrega a vocês o Spec Security Assessment, que é aquele arquivinho zip que eu falei. Vocês pegam esse Spec Generation, fazem a validação do site, pegam o relatório HTML e podem fazer a melhora no ciclo de produção do CI/CD. E aí a gente pega esse teste, né, para fazer contra as APIs que foram descobertas e o escaneio, que é automático
dos APIs. Então, a gente ajuda nas 3 partes do processo do CI/CD, que normalmente o que acontece? Você já tem o código, roda um SonarQube da vida, sai 300 erros, mas esses 300 erros pode ser que nem sejam relacionados diretamente com API. Então, esse assessment é específico para API e ajuda muito na segurização dos ambientes do cliente em forma proativa. Aqui tem um ponto bem importante, como é que a gente faz a diferenciação do API sensível e um API que tem alto risco, né? Por exemplo, APIs que são sensíveis são APIs que têm endpoint de autenticação. Usuário, senha. Tem muito ataque disso. Tem um cliente aqui no Brasil que ele recebe por dia 9 milhões de ataques de GTO e o tráfego dele é perto de 1 milhão de usuários, né, que ele faz login contra o site. Mas esses outros 9 milhões é a Imperva que segura esse tráfego. Então, é importante, se vocês têm um endpoint, pode falar com a gente faz a parte de proteção desse endpoint com a Account Takeover, bot e WAP, né? Criação de conta, né? Quando o cara faz uma conta falsa, o carding, que faz esse checkout, né? O add to cart, que literalmente vou fazer uma compra, pega um bot, adiciona os pacotes, você literalmente vê que chegou um pedido, você mexe os produtos do data warehouse de vocês, físico, né? E jogam na loja, né? E aí vocês têm o inventário, sai o inventário do ponto, mas a compra não é feita no final. Então, esses processos a gente faz a identificação que são APIs sensíveis. Como é que a gente faz a outra parte do bot que tem, do endpoint API que tem alto risco? Excessive Data Exposure está aí, literalmente a gente enxerga o endpoint e fala, esse aqui tem dados PAN, tem dados PII, tem uma autenticação quebrada, né? E tem também autenticação de header faltante. A gente vai entregar toda essa informação para vocês. Deixa eu pular isso aqui. Detecção de bola é uma característica relativamente nova. Por que a gente fala que o API Security é muito importante? Por lado da Imperva. Você não precisa configurar uma regra, não precisa ficar olhando em signatures ou assinaturas de segurança, né? E conhecimento da ferramenta não precisa. Da aplicação de vocês. A gente vai entregar para vocês. O bola onde que está acontecendo? No e-mail. E vou te marcar aqui o ASP01, né, que faz parte da detecção do API Security. Riscos de API, como é que a gente entrega isso? Autenticação quebrada. Esse Authentication Location ou sem Authentication dada. A gente já vai começar a falar para vocês. Arruma isso na parte da arquitetura, porque está faltando esse, ou está com falha de segurança. Broken Property Authorization. Eu vou pegar esse aqui um pouquinho. Aí, dá para ver um pouquinho melhor isso aí. Então, essas regras aqui, the new path, novo método, novos parâmetros e faltantes parâmetros, né, dentro da chamada, a gente recomenda sempre, uma vez que você identifica o tráfego, fazer um blocking. Porque o cara vai parar de fuçar no API. Literalmente, isso aqui é um firewall de API. Meus colegas odeiam quando falam isso, mas são as 4 regras padrão que a gente tem, dentro das outras, lógico, mas essas são especificamente para fazer o blocking do API. A quantidade de ataques que a gente vê com isso, clientes com 30 milhões de ataques por dia por esse tipo de ataques de API. Se a gente já entende esse tráfego, a gente já sabe que isso aí está errado, pelo menos faz o alert. O alert, ele vai servir para quê? Para o Attack Analytics falar, isso aqui é um ataque. Depois você faz um blocking. Mas nossa recomendação é pelo menos esses 3 primeiros fazer o blocking, sim ou sim. Depois, o Excessive Data Exposure, a gente vai falar, esse endpoint está entregando muita informação, incluindo dados sensíveis do usuário. A estratégia que eu falei antes dependendo do que for o tipo de ataque, a gente vai escolher como é que a gente vai utilizar a ferramenta. No caso, para ataques stateless, aí você pode fazer um block, né? Faz um request block. Ponto importante, não vai bloquear o IP do cara, senão você vai bloquear metade de uma empresa. Né? Sempre faz o request do block. Tem certos firewalls aí em cloud que não entendem o request. Então, você manda para ele fazer o blocking, IP block está opcional aqui, a gente não recomenda. Fala para ele que IP block vai bloquear a empresa com 3 mil funcionários atrás de um gateway, né? Então não faz sentido. A gente sempre fala de como mitigação, técnica de mitigação, utilizar o request block. Tem também o IP, user, session e mandar um captcha de volta.
De novo, o API normalmente é uma chamada que não tem interação humana, então vai mandar um captcha de volta? Não, necessariamente. Mas no caso de um bot, às vezes pode utilizar essa remediação como captcha, ou mandar um JS para uma interpretação do navegador do outro lado do cliente. É uma coisa que a gente normalmente ajusta no momento da implementação. Pelo lado do Stateful Abuse, tem todos esses tipos de mitigação. Vou falar do Deception aqui rapidinho, eu acho que eu consigo agrandar aqui. Aí está o Deception, né? Esse cenário específico. Por que é importante? O Rate Limit ele vai te ajudar, com certeza. A gente não recomenda jogar Rate Limit em todos, senão nos endpoints que vocês saibam que vocês não têm mais de, sei lá, 300 chamadas por minuto, aí o 301 faz um blocking. Tudo bem, você já entende uma lógica do business, né? Então não tem problema, joga esse Rate Limit ali no meio. Mas o Deception é legal por quê? Eu vou explicar uma técnica dos caras de bot. Eles pegam essas VPS, DigitalOcean, qualquer uma que estiver na Holanda, por exemplo, também, que eles não guardam log. Então, é importante bloquear a Holanda como país de ataque, mas vamos supor que não está bloqueado. O cara vai atacar o site desde a Holanda com uma VPS que não tem log, então você não pode ir com polícia atrás deles, porque o provedor de VPS vai falar, não sei quem entrou por aqui. Então, o Deception faz o seguinte, ele dá a resposta para ele, né? Só que a resposta é demorada. É um bot. A gente já identificou que o cara é um bot, tá? Esse é um ponto importante. Eu vou demorar essa resposta. Para quê? Porque normalmente, quando você é um cara que tem uma Farbot, você não quer ficar gastando tempo com um site que demora a resposta para meu bot. Então, o que eu faço? Eu vou para a próxima. O cara não vai esperar 2 semanas aqui que você pegue o tráfego, né? E ele dizer, ó, tá demorando, mas vou continuar aqui. Não, ele normalmente pula para a próxima vítima para encontrar um site que tenha uma resposta mais rápida. Existe dentro, né, dentro das opções de bloqueio, de mitigação, o Deception. Tá. Por que é importante misturar as duas proteções? Porque a gente sempre fala que a integração do WAP é crítica. Integrar o API Security contra o Bot Protection. É o seguinte, a gente faz a descoberta do API com o API Security, a gente faz o blocking, já essas 4 regras que vocês viram aí, tudo bem, isso já faz parte também da proteção de DDoS e tal. Mas eu vou entregar esses HVT, já falei antes, né, High Value Target, que são os objetivos dentro da estrutura do API do cliente que tem dado sensível. Então, por que esses APIs vão ser sensíveis e por que esses APIs vão ser visualmente para um atacante? O ponto, porque ele tem dados dentro, tem CPF, tem RG, cartão de crédito, o dado que estiver lá dentro. Então, eu passo uma regra específica, eu falo para o bot, esse API cria uma regra. Posso criar um pacote, pegar todos os endpoints de risco e criar uma regra específica dentro do bot protection, ou o recomendado é criar uma regra específica para cada um, porque às vezes tem tempos de navegação distintos, tem quantidade de dados que ele vai entregar que são diferentes. Então, uma vez que a gente faz essa proteção, a gente faz o onboarding desse endpoint para o lado do bot. Temos a proteção de API Security na ponta, que ela vai trabalhar com tráfego, DDoS e tal, e temos a segunda proteção de bot para os High Value Target, né, esses endpoints de alto risco, que são entregues para o AVP. Pessoal, tem alguma pergunta aí no chat? Andres, Tem bastante. eu gostaria de, se possível, fazer uma pergunta. Eu sei que você já falou, mas eu gostaria de saber o seguinte, que você reforçasse a informação de se uma solução de API on-prime, ela oferece a mesma performance de segurança da solução em Perva. Tá certo. Sim. Então, Resumidamente, por favor. vamos lá. O que acontece com a solução on-prime? Ou uma solução pode estar em cloud também, né? Vocês têm uma plataforma na AWS, Firewall da AWS, VPC e tal, mas vamos supor que o API Gateway está no cloud também. Sensidia, que é o que a gente maiormente encontra nos clientes, né? Aí você tem do lado uma caixinha que pega o log, né? E quando ela detecta uma anomalia, fala para o firewall, faz um blocking. Meu resumo dessa proteção, o ataque já foi.
O ataque já estava tendo. Por que eu vou deixar esse ataque chegar lá dentro? Contabilizando plataforma na AWS, uma chamada no API Gateway, ou seja, meu tempo de resposta para isso é complicado. Porque eu vou responder também com o quê? Com as ferramentas que eu tenho no cloud. Nem todo mundo tem Palo Alto, né, como firewall perimetral ou Palo Alto como firewall em cloud. Desculpa. Então, como é que a gente faz isso? Nossa preocupação é sempre fazer o blocking dessas chamadas no CloudWAF, longe da infraestrutura do cliente. Então, faço o blocking, limpo um pouco o tráfego e já deixo passar o tráfego que é preciso para dentro do CloudWAF. Com a integração do bot, com a integração de tudo, mas as soluções que funcionam do lado do API Gateway, elas têm que ler o log. Vai ter também adicional ali de que o API Gateway de vocês vai ter que criar uma segunda conexão por cada uma. Então, eu utilizaria essa ferramenta como uma segunda camada de detecção, mas eu não fixaria meus esforços para deixar essa ferramenta fazendo um blocking e sendo ela a principal para fazer o blocking de atividade de ataque API, tá? Roberto, não sei se eu consegui responder dentro do contexto, acho que sim. Acredito que sim. Na verdade, é só para ter um entendimento de um maior benefício da solução Imperva com relação às soluções on-prime, né? Sim, sim. E, Carla, talvez acho que você pudesse, por gentileza, fazer uma ou duas perguntas dos nossos participantes. Tem um aqui no chat, uma pergunta muito boa do Denis. Eu vou Então, responder por ela aqui. favor. Ok. Tem uma gateway na Azure com API disponíveis. Quanto tempo demora para mapear e garantir a segurança nas minhas APIs, uma vez que contratar? Tá. Isso tem uma resposta, é mixta a resposta. Vai dependendo da quantidade de tráfego. Por quê? O processo de API Discovery, Classification e depois fechar as regras de segurança vai dependendo da quantidade de tráfego. Como ela funciona com Machine Learning, eu já tive uma POC para o cliente que ele me falou assim, tem um API aqui que é de desenvolvimento. Ela tinha, sei lá, 10, 15 chamadas por hora. Eu não consigo ativar os modelos de Machine Learning com uma quantidade de tráfego baixa. Eu vou pegar um exemplo bem padrão. Você joga uma câmera lá no centro de São Paulo, na praça, ali numa praça da Zé, por exemplo, e quer ver a movimentação e aplicar um modelo de Machine Learning, para onde que estão indo as pessoas na hora do almoço? Você precisa de pessoas. Você não pode jogar uma câmera ali dia sábado, meio-dia. Você tem que ser segunda a sexta, os dias de maior tráfego de pessoas. Mesma coisa aqui, eu preciso ter tráfego entrando na plataforma. Quantos dias demora com tráfego? Cara, eu ligo a proteção, já no primeiro dia eu já tenho um overview mais ou menos geral do que está acontecendo. Segundo dia, já consigo fazer um mapeamento de onde que estão as vulnerabilidades. E o terceiro, já vou fechando as regras de firewall, tá? Isso é um processo mais ou menos padrão, tá, Denis? Muito boa pergunta, obrigado. Tem mais algumas perguntas aqui. Eu vou Claro. fazer duas perguntas que veio através do Caio. Ele pergunta como funciona o mapeamento de APIs e pergunta se a solução precisa de tempo para aprender o que é tráfego limpo. Tá, vamos lá. Pelo lado do WAF, não precisam de tempo. Eu saio falando blocking. Pelo lado do API, vou precisar 1 ou 2 dias para entender o tráfego. Até porque se eu saio falando blocking, sem entender o tráfego de API, eu posso terminar barrando o tráfego limpo, tá? CloudWAF, do dia zero, sai falando blocking. Como é que funciona o processo de discovery? Eu acho que já falei, mas vamos voltar atrás. Literalmente, pego a tabelinha de conexões e faço um mapeamento delas, né? Aí eu faço já a identificação de tráfego, se tem tráfego importante, crítico, né? Informações dentro. Por que eu consigo abrir esse pacote? Literalmente um proxy reverso na frente. Então, eu vou ter o certificado CCL. Logo, é um man in the middle de segurança pelo lado bom, né? Vou ficar escutando o tráfego e vou pegar o tráfego, fazer a abertura do pacote, jogo ele para um machine learning do API e já consigo fazer o mapeamento do API completamente. Não sei se consegui responder as perguntas ali. Acho que sim. Tem mais uma ali? Tem. Você prefere continuar e a gente Não. retoma? Não, Pode pode, seguir? acho que tem 5 minutos, pode continuar com as perguntas mesmo. Uhum. Tem uma pergunta aqui que veio do Everson. Ele pergunta: há algum tipo de proteção ou prevenção contra dias zero? Tá.
Eu sei que não faz parte aqui, eu vou tentar explicar rapidinho isso ali. Não faz parte da proteção de WAP, né? A gente tem um componente chamado RASP, R-A-S-P. Como é que ele funciona? Ele vai no motor da aplicação. Ou seja, ele levanta no WAS, no .NET, no Java, como um add-on. É um pequeno binário da Imperva. Ele abre ali as chamadas, né? Ele fica escutando o tráfego, desculpa. Por que ele faz esse componente? Vou ver se eu consigo escrever aqui. É Langsec. É a linguagem que ele utiliza por dentro. Vocês podem procurar Langsec. O primeiro link é eu acho que é a finalização de estudos de um PhD na Inglaterra. Cara, são 13.000 páginas. Não, são 1.300 páginas. Mas, assim, vou tentar explicar o mais rápido possível. Como é que a gente faz a segurização de dia zero? O Lansec permite o seguinte: pegar uma chamada, pode ser qualquer chamada que esteja suportada dentro dos aplicativos que a gente tem como suporte, né? Pega essa chamada e ele vai traduzir para uma parte de linguística. Então, o que vai fazer isso? Vamos pegar uma chamada uma frase bem simples em português: subir para cima ou descer para baixo. Ele vai entender isso e vai falar assim: não, subir para cima, o para cima tá demais. Então é subir e descer. Acabou. O resto tá fora da chamada. E numa SQL injection, esse igual 2.1, por exemplo, é um adicional que não deveria estar na chamada. Aí o Langsec trabalha com isso e o RASP faz a proteção e o blocking do dia zero, porque é uma chamada que está fora do parâmetro normal de uma chamada. Aí a pergunta: utiliza signatures? Não temos assinaturas nesse processo, porque eu vou entender a lógica da chamada e não necessariamente, né, alguma chamada específica com alguma assinatura falando X alguma coisa, faz o blocking. Não. Eu vou traduzir essas chamadas para um tema de linguagem e fazer entendimento dela. Não sei se consegui explicar, porque o RASP é um negócio um pouco mais complexo, mas isso é um overview bem geral de como é que funciona a proteção para dia zero. Tiver mais uma pergunta? Conseguimos mais uma? Vou Posso falar aqui falar? então uma pergunta do Denis também. Ele coloca aqui: falamos muito sobre proteção de API, mas entendo que há também proteção para sites institucionais. Quais as vantagens de proteger o meu site? Sites institucionais. Eu não entendi a colocação, tipo site padrão ou tipo site de empresa, ou não? Deixa eu pesquisar aqui. Acho que pode até escrever no chat o Denis. Por favor, Denis. Então, a proteção do WAP, ela funciona para qualquer tipo de site. Temos clientes bancos grandes, né, que a maioria dos brasileiros usa aqui no Brasil, não posso falar o nome do cliente, por razões, né, de segurança. Eles têm a proteção de WAP da Imperva. Tem sites pequenos, a gente tem planos e pacotes para atender qualquer tipo de cliente. Tem um plano Core de 20 megas por segundo, tá? Que se a gente ajuda a esses tipos de clientes também. E a proteção tem um plano Core, tem um plano Professional, o Enterprise de 360. Tá, site padrão, cara, sem problema. Sem ter API do meio, que não tem problema de API, a gente consegue pegar o FQDN, jogamos no CloudWAF e faça a mesma proteção. Deixa eu voltar aqui rapidinho na primeira slide, porque eu acho que... E você tá certo, focamos na API Security. Na segunda slide... É isso aqui. Então, essa infraestrutura de CloudWAF serve para qualquer cliente. Qualquer site que seja HTTPS, HTTP, eu consigo jogar ele, fazer um onboarding e ter a mesma proteção contra ataques, os típicos tipos de proteção de CloudWAF, né? A gente consegue fazer um onboarding deles e entregar toda essa proteção. Pode ser que o cliente não tenha problema de bot, não tenha problema de API, e o plano menorzinho, sabe, aquele core que a gente tem de 20 megas, ajude ele, sem problema. Ele vai ter as mesmas vantagens, a mesma tecnologia, Reputation Intelligence, todo esse serviço de 24/7 e o senso de segurança que a gente tem, que a gente entrega para os clientes, sem problema no CloudWAF dele, tá? Obrigado pela pergunta deles. Não sei se consegui responder ali. Se tiver alguma outra pergunta, pode falar. Obrigado. Carla, pode mandar a pergunta, sem problema. Obrigado, Denis. Muito boa pergunta. Acho que a gente, aqui da parte de perguntas, já encerramos.
Legal. Bom, também terminou o conteúdo, então acho que Uhum. deu certo o horário. É. Andrés, Oi, permita-me mais uma última pergunta, por favor, meu amigo. gentileza. Hoje nós estamos aí abordando o cenário DDoS, né, e o cenário APIs. Você nos deu uma visão clara aí sobre o ataque de bots, né? Mas vamos dizer que hoje esteja no momento de ataque real, né? Como a Imperva enxerga a proteção de API com bot quando estamos em um ataque real? Tá legal. Tá. Só um cenário que acontece muito. Por sorte, recebemos bastante chamadas de clientes que estão sob ataque. É literalmente pegar o FQDN do cliente, trocar o DNS, adicionar o CNAME, que a Imperva entrega para ele, e jogar ele aqui na plataforma. Nos primeiros, sei lá, as primeiras 1 hora, já vamos ver uma diminuição, uma diminuída do tráfego malicioso, tráfego sujo, que normalmente é bot, ou são em tentativas de DDoS, a gente já vê uma diminuição do tráfego. Aí aconteceu um caso, só para expor um caso. A gente começou, era 10 horas da noite, que ele estava sob ataque, e terminamos 6 horas da manhã, né? Começamos com 170 mil chamadas por minuto no API Gateway dele, e a primeira hora já reduzimos para 70 mil, e daí continuamos trabalhando, e tipo, às 3 horas da manhã ele já tinha as 6 mil chamadas que ele precisava, que era o que ele entendia de tráfego limpo. Então, uma jornada de 8 horas, a gente conseguiu reduzir todo o ataque, né, do cliente. Mas logo de cara, quando você faz um onboarding da Imperva, esse Imperva Threat Research Team, ela já faz o blocking de tudo o que estiver tráfego sujo, né, e por header, por IP, essa mistura de tecnologias que a gente utiliza para fazer o blocking, já conseguimos deixar a maioria do tráfego limpo. Depois vem aqueles bots que são específicos. Então, a gente liga o API Security e ligamos o Bot Protection, Advanced Bot Protection, a gente faz a junta das tecnologias e aí, num processo de, sei lá, 6, 8 horas, a gente já tem o site com a segurança que ele precisava. Obrigado, Roberto, pela pergunta. Perfeito, obrigado. Podemos encaminhar então para o encerramento. Sim. Ótimo, ótimo. Andrés, muito obrigado pela apresentação, meu amigo. Eu acredito que todos os presentes tenham hoje a sensação de sair daqui com maiores informações sobre os temas abordados. Agradecemos a todos os presentes, agradecemos a atenção de todos. E eu só gostaria de lembrar que dia 8/4, tá? Dia 8 de abril, nós teremos o que nós chamamos de Imperva Academy, ok? O Imperva Academy vai ser um evento realizado no nosso distribuidor AdStack. Vai ser um evento onde receberemos, com muito prazer, todos os participantes para uma manhã com o nosso amigo Andrés, para que a gente possa falar um pouco mais proximamente com os clientes, para que a gente possa conversar, trocar ideia e passar mais informações sobre as soluções da Imperva. Tá? Então, se não tivermos mais perguntas, eu quero agradecer aqui a todos aqueles que nos ajudaram a elaborar e a viabilizar esse evento. Andrés, uma vez, muito obrigado pela sua ajuda, muito esclarecedoras as informações. E aos presentes, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, gente. Alguém levantou a mão, acho que alguém queria falar aí. Pode escrever no chat, eu acho, se precisar. É isso. Se tivermos algumas perguntas ainda, ficamos à disposição. Marilda, pode escrever no chat, Marilda, acho que você consegue ali. Acho que não foi, né? Acho que foi por algum Por equívoco. enquanto, Pode ser. não temos mais perguntas no chat. Caso tenha perguntas, a gente pode repassar depois também, para que vocês retornem, tá Sem bom? problema. Obrigado.
Obrigada, gente. Eu vou encerrar a reunião, então. Tá legal. Obrigado. Perfeito, Abraço, obrigado a gente. todos. Tchau, tchau.